Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão do Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano, nosso Lex. Aguardando um pouco só, mais algumas entradas, para que a gente possa já começar. Bom dia aos que vão entrando. Daqui a pouco a gente começa. Bom dia, senhora Estevam, dona Ana. Nosso evangelho de hoje tem o tema a paciência. Bom dia, Alex. Então, com um pouquinho de paciência, já a gente começa. Bom, gente, vamos demorar muito mais não. Já está no nosso horário. E assim, antes de iniciarmos a nossa leitura e comentário do Evangelho de hoje, bom dia, Carla. A gente faz a nossa prece inicial para que a gente possa começar nos harmonizando e acalmando nossos pensamentos, se for esse o caso, se ainda não estivermos assim, nesta tranquilidade no dia que se inicia. E a prece é sempre importante para que nós entremos em conexão com o alto, em conexão com Deus, com os espíritos superiores que procuram estar perto de nós, nos orientando, nos intuindo, né? Nos auxiliando na nossa caminhada, na nossa jornada. Ressalto que é importante essa prece diária, porque quanto mais fazemos a prece, mais nos elevamos, digamos assim, vibracionalmente, como se diz, mais isso vai tomando conta de nós, no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso sentir, de forma que a gente possa, de forma que a gente vai colhendo, na verdade, né, os benefícios da prece, à medida em que a gente vai realizando e à medida que a gente vai internalizando isso, né, fazendo isso de uma prática cotidiana para nós. E no nosso caso agora, uma prece inicial para os trabalhos, como vocês que acompanham veem que sempre acontece, né? Bom, como sempre se diz aqui, quem quiser fechar os olhos, que feche, não por exatamente um procedimento obrigatório, mas por uma questão do sentir, né? Assim a gente pede a Deus, né? Primeiro agradece por estarmos nesse instante aqui reunidos, utilizando da tecnologia para isso. Agradece pela oportunidade de termos o Evangelho em nossas vidas, de termos a palavra de Jesus a nos auxiliar, a nos conduzir, a nos guiar pela seara do bem, a seara da paz, ao mesmo tempo a seara do crescimento, da evolução. E rogamos a Deus e a Jesus que nos inspire, nos ilumine, nos permita ter a compreensão necessária das palavras do Cristo e nos permita fazer com que isso entre em nossas vidas da forma mais amorosa possível e de maneira que nós possamos também refletir tudo o que aprendemos em nossos atos e para as pessoas à nossa volta.
que essa leitura do Evangelho de hoje nos seja proveitosa, nos seja uma lição importante e que em todos os momentos possamos utilizá-la hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, o tema do Evangelho de hoje, como disse já no início, é a paciência. Esse tema está lá no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência está no item 7, que já faz parte da instrução dos Espíritos. Diz aqui o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Mensagem de um espírito amigo, no Havre, em 1862. Então veja, a mensagem começa falando da dor, né? Então ela já vai ligar a paciência à dor. Precisamos ser pacientes quando sofremos. Precisamos ser pacientes quando a dor, quando a provação nos alcança. A paciência é um estado de espírito, é um sentimento, mas ela também parte da compreensão, né? Ela, de certo modo, é racionalizada, né? Existe um raciocínio por trás da paciência. Existe uma ideia que precisa ser assimilada para que nós possamos ser pacientes. Não há como ter paciência se eu não tiver, antes de tudo, a certeza de que é por este caminho, é através desse tipo de comportamento, de agir, que eu vou alcançar aquilo que preciso em minha vida. Então, esse comportamento parte desse conhecimento prévio, né, de que precisamos estar num sentimento, num estado de espírito que nos permite enfrentar as dores, as dificuldades, com paciência, que significa com calma, com uma certa tranquilidade, ainda que isso pareça ser difícil. Pareça não, é difícil, né? Ainda que isso seja difícil, mas é necessário. Nesses tópicos a gente vê aqui o seguinte: primeiro diz, quando sofredes, né, não vos aflijais, mas bendizei ao contrário. Então, para ser paciente, a gente não pode reclamar. Para agir com paciência, a gente não pode estar reclamando, criticando, maldizendo, porque isso de forma alguma é reflexo de paciência, né? É preciso que a gente bendiga Deus por isso, pelas provas, pelas dores que estamos sentindo. E repito, não é fácil, né? A doutrina espírita não prega facilidade. Ela não diz que se você ficar em oração ou praticando
a caridade, você vai ter a sua vida modificada a ponto de estar simplesmente, né, feliz e tranquilo, sem as dores, sem as provações lhe visitando. Não, a gente vai ter sempre trabalho. A vida é ação. Este evangelho que nós estamos estudando aqui diariamente, que nós estamos estudando, é um evangelho de ação e de trabalho. Não é de mera contemplação, não é um mero conhecimento que precisamos apenas ter em nossas mentes, como se isso fosse suficiente. Pois não adianta apenas crer e saber. Não adianta crer em Jesus apenas, saber o que Jesus nos disse, sem que nós coloquemos tudo isso em prática na nossa vida cotidiana. Em prática. Nós não estamos parados, nós não estamos inertes, nós estamos vivendo a cada dia. O mundo inteiro se movimenta e nós nos movimentamos junto com o mundo. Então não adianta imaginar que eu sei que eu preciso ser paciente e então, ao saber disso, eu vou me tornar uma pessoa mais paciente, porque isso não vai acontecer. E quando se pede paciência a Deus, outro dia eu ouvi de um colega sobre isso, né? Deus não vai lhe dar calma nem situações tranquilas para que você seja simplesmente paciente, né? Sem prova. Deus vai lhe testar. Deus vai, quando eu digo Deus, claro, as situações que acontecem com a gente, né? Elas vão nos pôr à prova para que a nossa paciência seja exercitada. Então, a ação é importante, assim como é importante o conhecimento, a leitura, a internalização, a idealização de tudo isso. Então, não vamos maldizer as situações, não vamos criticar e achar que o que acontece conosco simplesmente é um mal, porque na verdade tudo que acontece conosco é apenas o resultado das nossas escolhas anteriores, né? Seja da vida presente, seja das vidas anteriores, das reencarnações anteriores, mas sempre resultado. E vamos tomar todas as dores como lição, como oportunidade de refazimento e oportunidade também de aprendizado, né? Para que nós possamos realmente crescer, para que não fiquemos estagnados e que nossa vida seja sempre uma ação dirigida ao futuro, ao crescimento, à evolução, a nos tornarmos melhor como pessoas. Então, voltando ao texto, né? Aqui diz que a paciência é também uma caridade, né? Já que a caridade é a maior lei do amor, né? Ao exercermos a paciência, nós também estamos sendo caridosos, né? Essa caridade, que por muitas vezes é tão difícil, né? Ela, como diz aqui, ela é mais penosa, mas também mais meritória do que aquela caridade em que se dá uma ajuda material às pessoas necessitadas. Eu costumo dizer que esse tipo de caridade, a caridade moral, na qual se inclui a paciência, é o tipo em que a gente dá algo que há dentro de nós. Existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Na caridade material, a gente dá o que está fora. Na caridade moral, a gente dá o que está dentro. Então, se a paciência é uma forma de caridade moral, isso significa que a gente está, através da paciência, dando algo que está dentro de nós. Nós damos daquilo que temos dentro de nós, que é o mais precioso, inclusive é o mais difícil de nos desfazermos. Quando somos pacientes, nós estamos dando a nossa compreensão, nós estamos dando o nosso amor também, nós estamos sendo indulgentes, nós estamos perdoando, nós estamos fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer através da paciência, né? Amando verdadeiramente, porque ser paciente, como diz o texto aqui do Evangelho, é amar. É caridade, e caridade é amar. Portanto, diante dessas situações, né, nesses sofrimentos, nessas provas, né, vamos colocar a paciência acima de tudo. Vamos colocar a paciência como nosso guia, para que não nos revoltemos. Quando se perde a paciência, normalmente toma-se uma atitude que no futuro vai gerar algum arrependimento.
Porque quando se perde a paciência, quando se entra em um estado colérico, raivoso, né, a gente perde o discernimento, a gente age no impulso, né, e agir no impulso não é bom quando os sentimentos que nos movimentam, que nos impulsionam, não são sentimentos bons. E quando a gente perde a paciência, normalmente é porque a gente está com raiva, é porque a gente está irritado, né? Porque a gente deixa alguma revolta, né, tomar conta de nós. E que boas ações a gente pode praticar, que boas respostas a gente pode dar quando estamos irritados, revoltados, raivosos. Alguma boa ação pode sair desses sentimentos? Acredito que não. Mas e com paciência? Com paciência nós estamos serenos. Com paciência nós estamos calmos, tranquilos. Com paciência, certamente, o sentimento que nos inspira é um sentimento amoroso. E que reação a gente pode dar, a gente pode fazer quando a calma, a serenidade, o amor está dentro de nós? É isso. Pensem, reflitam realmente o que a paciência pode fazer por nós. O que a paciência pode resultar nas situações em que nos deparamos com essas dificuldades, com essas dores, com essas provas que se apresentam diante de nós. É simples falar, claro, é simples racionalizar isso, mas não é simples fazer pôr isso em prática, porque exige esforço. Cada um de nós encontra-se em um momento da vida, em um estado da caminhada, em um certo ponto em que precisa entender o que se passa, em que precisa entender o que se passa à sua volta, por que a vida está do jeito que está. É preciso olhar para dentro, se conhecer e saber efetivamente quem é. Preciso saber quem sou. Eu estou dentro desse tema, sendo paciente, eu sou paciente ou não sou? Eu tenho melhorado? Eu tenho conquistado a paciência? Eu tenho feito progressos ou não? Né? E mais, a paciência, como diz aqui, né, é uma grande... é difícil realmente de ser exercitada, porque a vida é difícil, né? E aqui diz, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Então eu posso até saber que preciso ser paciente, mas todo tempo existe alguma coisa que me irrita. Essas picadas de alfinete às vezes são bobagens, são coisas simples. É alguém que fala alguma coisa que você não gosta, que comenta alguma coisa, que está agindo dessa ou daquela maneira que você não concorda, né? É uma mensagem que você vê, que você recebe e que vai lhe irritando, né? É uma coisa que você vê fora do lugar, né? É alguma coisa que você acha feio, que você não concorda que esteja acontecendo daquela maneira. Sempre é algo que parece pequeno a princípio, mas quando vai somando, quando todas aquelas coisas vão se juntando, né, vão parecendo algo maior. A gente é que dá a dimensão para as coisas conforme nós pensamos, conforme nós acreditamos, né, ser do jeito que são. E essas coisas normalmente acontecem com as pessoas que estão próximas, né? É mais frequente que essas agulhadas, né, aconteçam com quem está próximo, com pais, com irmãos, né, com amigos, né? A pessoa vai convivendo e vai começando a ver aquilo que considera defeitos e vai perdendo a paciência e deixa de ver que o outro tem aspectos positivos a serem considerados, que faz coisas que devem ser valorizadas, mas a falta de paciência, né, vai fazendo com que a pessoa fique considerando apenas aquilo que lhe irrita, né? Talvez por uma questão de orgulho, né, em que o indivíduo orgulhoso se acha de certo modo, né, superior àquelas situações, superior àquelas circunstâncias, às vezes não aceita aquilo que falam
como sugestão, como correção, e pelo orgulho perde a paciência, né? Bom, cada um sabe de si, obviamente, cada um entende aquilo que passa à sua volta de uma maneira que lhe é bastante própria, de maneira que lhe é bastante peculiar. E o que nós precisamos, na verdade, é nos orientarmos, né? Se tudo isso acontece em nossa vida, se existem coisas que estão nos perturbando, né, tirando a nossa paciência, se consideramos várias coisas como essas pequenas agulhadas, vamos parar para refletir sobre isso, né? Vamos olhar tudo isso que nos irrita, tudo isso que nos tira a paciência, né? Vamos refletir sobre tudo isso, vamos pensar se realmente a nossa reação diante do que nos acontece é a reação que devemos ter, né? Se não estamos exagerando, se não é algo que estamos supervalorizando, né? Se a falta de paciência está nos prejudicando no sentido em que nós estamos ficando mal, né? Se nós temos sensações ruins, sentimentos ruins. Então é necessário olhar em volta, é necessário olhar principalmente para dentro, para compreender o que se passa, para, diante das lições do Evangelho, né, saber qual o caminho a seguir. A última parte, o último trecho diz assim, né: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Veja só, né? Jesus sofreu mais do que todos nós e não tinha nada a se censurar, porque ele já era àquele tempo um espírito perfeito. E nós, que ainda estamos caminhando aqui, engatinhando, né, na nossa jornada evolutiva, que ainda estamos longe de Jesus, né, e que ainda cultivamos uma impaciência, né, tão grande, que nos faz às vezes nos afastarmos do caminho que devemos estar trilhando, né, nos faz nos afastarmos das pessoas que deveríamos estar amando, respeitando, né, bem convivendo. Então é difícil, sabemos, né? É um esforço contínuo, porque, repito, sem esforço nós não conseguimos crescer. É preciso autoconhecimento, porque sem saber o que estamos fazendo, sem saber como estamos agindo, nós não vamos perceber que somos impacientes. Nós não vamos conseguir empreender a mudança que precisamos empreender. Essa lição sobre a paciência, ou pelo menos esses conselhos que o Evangelho nos traz sobre a paciência, são muito importantes em nossa vida, porque hoje em dia a gente vive cercado de situações que põem a nossa paciência à prova, e temos sido insuflados a sermos impacientes, né? Passar por tudo o que estamos passando, né? E sobreviver a isso inteiros, né? Bem equilibrados, não é fácil. Esse esforço do qual me refiro, né, é contínuo, ele exige, como disse antes de tudo, né, um conhecimento de si mesmo, exige o conhecimento do Evangelho, nosso manual de instruções, né, e exige dedicação, né, exige disciplina, conselho que Emmanuel deu a Chico Xavier, né, aquelas 3 coisas que ele precisava: disciplina, disciplina e disciplina. Porque sem disciplina, sem dedicação, sem esforço, a gente não consegue, né? É muito fácil às vezes dizer: ah, mas é porque eu sou assim mesmo, eu sou impaciente, não consigo mudar. É fácil porque você aceita a situação e acha que aquilo vai continuar fazendo parte da sua vida, né, até o dia em que vai colher os frutos da impaciência. Mas se estamos aqui, se estamos lendo o Evangelho, se estamos participando, certamente é porque nós temos uma boa intenção. E assim, nossa lição do Evangelho de hoje, né, é essa:
E fica para nós, como sempre deve ficar, qualquer lição do Evangelho, a necessidade de pensar a respeito. Quem sabe, quando terminarmos aqui, parar alguns minutos para refletir, para pensar sobre o dia de ontem, quem sabe. Não precisa nem fazer uma revisão, às vezes, tão longa. O passado mais próximo já pode nos dizer muito. E diante dessa revisão, diante desse passar em revista os atos que praticamos, né, vamos olhar para dentro e procurar identificar, né, se estamos realmente sendo pacientes ou se não estamos. E diante da reflexão, se temos aqui essa vontade, esse compromisso de conhecer o Evangelho, vamos procurar internalizar a mensagem, né, e colocar isso em prática. Fazer com que na nossa vida cotidiana esse princípio da vida superior seja um norte para nós, dentre tantas coisas que precisam ser norte para nós, né, dentre tantos aspectos que nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar em nossas vidas. Bom, pessoal, então era essa a nossa mensagem de hoje, né? E sim, nós temos uma campanha que está em andamento, a campanha Amor em Ação, que está sendo organizada pelo Lex, né? Essa campanha é para arrecadação de alimentos, de cestas básicas, para profissionais que estão parados, que estão sem renda durante esse período, né, em que os decretos estaduais e municipais vedam o exercício de certas atividades. Então, é uma campanha de arrecadação de fundos para aquisição de cestas básicas, neste momento em especial, né, para os profissionais que trabalham em salões de beleza, manicures, cabeleireiras, né, que fizerem um cadastro e que comprovarem a necessidade desse auxílio, né. Na página do Instagram do Lex, vocês podem encontrar os dados para fazer a doação, assim como os valores, né, e o prazo para fazer essa doação, que deve acontecer até o final do mês, não me lembro exatamente a data, né, mas para quem se sentir à vontade, né, é um momento importante para fazer alguma contribuição, fazer uma caridade material, porque afinal de contas, se vivemos em um mundo material, temos necessidades materiais a serem satisfeitas, né? Caridade moral é importante, como falei, mas a caridade material muitas vezes é urgente por uma questão de sobrevivência, como é o caso atualmente. Bom, dado o recado, concluída a nossa leitura e a nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, né, nós faremos agora a nossa prece de encerramento. E mais uma vez digo a vocês, se sentirem à vontade, se acharem por bem, né, fechar os olhos por uma questão de concentração, de internalização, né, assim o façam, não é nada obrigatório. Então, agradecemos a Deus e a Jesus pelo Evangelho de hoje, pelo exemplo que Cristo nos deixou, o exemplo da paciência, da serenidade, do amor, que hoje se faz presente na nossa leitura e que deve fazer parte da nossa vida como um todo. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para que o Evangelho seja difundido, para que o Evangelho seja conhecido e para que possamos, assim, torná-lo parte de nossas vidas. Suplicamos as luzes das bênçãos divinas, do amor, da paz, o concurso dos Espíritos amigos, sempre a nos intuírem, a nos influenciarem para o bem, para o crescimento, para o amor. Rogamos essa luz como forma de nos envolvermos nas vibrações do alto, nas vibrações de amor, e que possamos multiplicar
essas vibrações e esse amor para todos à nossa volta. Amor que tanto precisamos em nossas vidas, nas vidas da nossa coletividade, para a transformação do nosso mundo. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus esteja presente na vida de todos nós, que os bons espíritos, nossos mentores, anjos guardiões, estejam sempre nos intuindo e que nós nos façamos também abertos a estas intuições, que nós estejamos também prontos para recebê-las e colocá-las em prática em nossas vidas. Que assim seja. Um bom dia a todos, né? Um dia de luz, um dia de reflexão e um dia de paciência. Até a próxima.